Quando a gente fala de O Máscara, lançado em 1994, muita gente lembra imediatamente das caretas, do exagero, da roupa amarela impossível de ignorar e daquele humor completamente fora da curva. Mas sempre que eu volto a esse filme, eu tenho a sensação de que ele chegou num momento muito específico da história do cinema, e talvez a gente só tenha entendido isso direito anos depois. Na época, o cinema dos anos 90 estava passando por uma transição curiosa. Ainda existia aquele espírito mais solto, menos engessado, em que os estúdios topavam arriscarem ideias estranhas. O Máscara nasce justamente desse espaço meio caótico, meio experimental. Um filme baseado em quadrinhos, mas que não tenta ser sério, um herói que não quer salvar o mundo, um protagonista que não é confiante, nem forte, nem respeitado. Pelo contrário, ele é atropelado pela vida, e isso, para mim, já diz muito. Stanley Ipkiss não é só um personagem engraçado. Ele é quase um retrato exagerado de todo mundo que já se sentiu invisível em algum momento. Um cara que faz tudo certo, tenta ser educado, tenta agradar, tenta não incomodar, e mesmo assim é passado para trás, ignorado, ridicularizado. Quando a gente assiste hoje, com um pouco mais de maturidade, dá para perceber que o Máscara começa quase como uma comédia triste. O riso vem depois, como uma explosão, e aí entra um ponto que eu acho fascinante. O filme não usa o humor apenas para fazer rir. Ele usa o humor como válvula de escape, como se dissesse: e se, por uma noite, você pudesse ser tudo aquilo que reprime durante o dia? O exagero cartunesco não é gratuito, ele é emocional. O mais curioso é que, em 1994, talvez muita gente não estivesse pensando nisso conscientemente. A maioria só via Jim Carrey fazendo coisas impossíveis com o rosto e o corpo. Mas o impacto cultural foi imediato. O filme virou assunto, virou referência, virou fantasia de carnaval, virou bordão. Não era só mais um lançamento, era um fenômeno. E falando em fenômeno, é impossível separar o Máscara da explosão que foi Jim Carrey naquele mesmo ano. 1994 não foi um ano normal para a carreira de ninguém. Ace Ventura, O Máscara e Debbie Lloyd saíram praticamente em sequência. É como se Hollywood tivesse sido atropelada por uma energia que ninguém estava preparado para lidar. Jim Carrey não atuava como os outros. Ele não se movia como os outros. Ele parecia quebrar as regras do corpo humano. Mas o que muita gente esquece é que O Máscara foi o filme que deu a ele um palco completamente livre. Diferente de Ace Ventura, que ainda tinha uma estrutura mais tradicional de comédia policial, aqui o personagem podia literalmente virar desenho animado. O corpo de Jim Carrey vira linguagem. Ele não interpreta o exagero. Ele é o exagero. E isso casa perfeitamente com a proposta do filme. Porque o Máscara não é um super-herói clássico. Ele é uma ideia, uma força que amplifica o que já existe dentro da pessoa. No caso do Stanley, amplifica o desejo reprimido, a raiva engolida, a vontade de ser visto. Isso faz com que a comédia funcione em vários níveis. Criança ri da bagunça, adulto ri do absurdo, e, se prestar atenção, percebe que tem algo meio melancólico ali também. Outro ponto que sempre me chama atenção é como o filme abraça a estética do cartoon sem pedir desculpa por isso. Em vez de tentar disfarçar os efeitos ou deixar tudo mais realista, o Máscara faz o oposto. Ele exagera, ele escancara. Ele quer que você saiba que está vendo algo impossível. E isso, ironicamente, torna tudo mais honesto. Hoje, num cinema cheio de filtros, correções digitais e tentativas de parecer sério, esse tipo de liberdade parece quase impensável. O Máscara não quer ser cool, ele quer ser ridículo, e é exatamente aí que ele encontra sua identidade. E tem mais uma coisa que eu acho importante dizer.
Esse filme envelheceu de um jeito estranho. Algumas piadas claramente pertencem aos anos 90, algumas referências são datadas, mas a ideia central continua funcionando. A sensação de inadequação, o desejo de libertação, a fantasia de finalmente ser ouvido, tudo isso continua atual, talvez até mais do que naquela época. Quando eu reassisto hoje, não vejo só um filme engraçado, vejo um retrato exagerado daquilo que a gente esconde para sobreviver socialmente. O Máscara não cria algo novo no Stanley, ele apenas tira o freio, e isso é uma ideia poderosa demais para ser reduzida à comédia pastelão. Por isso, sempre que alguém diz que o Máscara é só um filme bobo, eu discordo. Ele pode até parecer bobo na superfície, mas por baixo tem identidade, tem risco e tem uma confiança criativa que poucos filmes daquele período tiveram. É um filme que não pede para ser levado a sério, mas que acaba ficando na memória justamente porque ousa ser diferente. E talvez seja esse o maior legado dele. Provar que, às vezes, o exagero diz mais sobre a gente do que o realismo. Se na primeira parte eu falei do impacto de O Máscara como filme, aqui eu quero entrar de cabeça em algo que, para mim, é impossível ignorar. Jim Carrey não atua esse filme, ele o habita. E mais do que isso, ele transforma o próprio corpo em ferramenta narrativa. Não é só comédia física, é quase um idioma próprio. Quando a gente olha para trás, fica claro que Jim Carrey não surgiu do nada. Ele vinha do stand-up, da televisão, do In Living Color, onde já fazia personagens exagerados, caretas impossíveis, movimentos que pareciam elásticos. Mas o Máscara é o primeiro momento em que Hollywood diz: faz do seu jeito. E o resultado é algo que não se parecia com nada que estava em cartaz naquele momento. O que sempre me impressiona é que o exagero dele nunca é aleatório. Existe um ritmo interno, existe intenção. Cada movimento, cada pausa, cada explosão de energia parece coreografada, mesmo quando parece caótica. É como se ele estivesse misturando cinema mudo, desenho animado e teatro corporal. Tudo ao mesmo tempo, dentro de um filme de estúdio. E isso era arriscado, muito arriscado. Se o Máscara não tivesse funcionado, Jim Carrey poderia facilmente ter sido rotulado como o cara das caretas, alguém impossível de controlar, exagerado demais para o cinema mainstream, mas o filme acerta porque entende quem ele é e constrói o mundo ao redor desse exagero, em vez de tentar contê-lo. Outra coisa que vale muito observar é a diferença brutal entre o Stanley sem máscara e o Stanley com máscara. Jim Carrey não muda só o rosto, ele muda o peso do corpo, a postura, o olhar. Sem a máscara, o personagem parece sempre um pouco encolhido, pedindo desculpa por existir. Com a máscara, ele ocupa espaço demais. É alto, é largo, é barulhento. Essa transformação não depende de diálogos explicativos, ela é visual, física, imediata. E aí entra um detalhe que muita gente só percebe depois de adulto. O Máscara é libertador, mas também é perigoso. O filme brinca com isso, mas nunca ignora completamente. Existe uma linha fina entre liberdade e excesso, entre finalmente se expressar e perder completamente o controle. Jim Carrey consegue transmitir isso sem precisar ficar sério demais. O humor continua, mas existe uma inquietação ali, mesmo que o filme nunca verbalize isso diretamente. Nos anos 90, esse tipo de atuação era algo que o público abraçava com mais facilidade. Hoje, talvez fosse visto como exagerado demais ou gritante, mas naquela época parecia fresco. Parecia novo, parecia alguém testando os limites do que um protagonista podia fazer sem pedir permissão. E é curioso pensar como esse estilo moldou tudo o que veio depois. Sem o Máscara, talvez não existisse espaço para personagens tão físicos, tão expressivos, tão livres. Muitos comediantes tentaram copiar, poucos conseguiram.
Porque não era só técnica, era entrega total. Jim Carrey não tinha medo de parecer ridículo, e isso faz toda a diferença. Outro ponto que eu gosto muito é como o filme não tenta humanizar o Máscara demais. Ele não vira um alter ego cool. Ele continua estranho, exagerado, quase desconfortável. E isso reforça a ideia de que aquilo não é uma versão melhorada do Stanley, mas uma versão sem filtros. Tudo o que ele segura durante o dia explode à noite. E quando você percebe isso, o filme ganha outra camada. A comédia continua funcionando, mas você começa a enxergar o personagem com mais empatia. Porque quem nunca quis, nem que fosse por um momento, agir sem medo das consequências, dizer o que pensa, fazer o que quer, ser notado? Jim Carrey transforma esse desejo em espetáculo. Ele pega algo interno, quase íntimo, e joga na tela de forma absurda. É por isso que o personagem marcou tanto. Não é só pelo visual verde ou pelas piadas malucas. É porque, de alguma forma, ele conversa com uma frustração muito humana. E talvez seja aí que mora a grande sacada de O Máscara. Ele usa o exagero para falar de repressão emocional, usa a bagunça para falar de controle, usa o riso para falar de desconforto. Tudo isso embalado em um filme que, à primeira vista, parece só uma comédia escrachada. Uma das coisas mais fascinantes em O Máscara é que ele nunca tenta convencer o espectador de que aquele mundo funciona como o nosso. E isso não é um erro, é uma escolha. Desde o começo, o filme estabelece um universo onde a lógica realista não é prioridade. O que manda ali é o tom, e esse tom é uma mistura improvável que no papel não deveria funcionar, mas funciona. Tem algo de filme noir clássico naquele cenário urbano. A cidade sempre parece um pouco escura, molhada, cheia de becos, luzes artificiais, sombras duras. Existe uma sensação constante de noite, de perigo, de marginalidade. Só que, ao mesmo tempo, tudo é exagerado demais para ser levado como um noir tradicional. É como se alguém tivesse pegado esse visual sério e jogado dentro de um desenho animado. E é aí que o Máscara se diferencia de quase tudo que veio antes. O filme abraça referências do cartoon antigo sem nenhuma vergonha. Não tenta modernizar demais, nem justificar. Quando a física quebra, ela quebra de vez. Quando algo impossível acontece, o filme não para explicar. Ele segue em frente, confiante de que você vai aceitar o jogo. E o público aceita, porque o filme nunca traz suas próprias regras internas. Isso é muito importante, porque existe uma diferença enorme entre um filme que é confuso e um filme que é coerente dentro do absurdo. O Máscara pertence claramente ao segundo grupo. A partir do momento em que você entende que aquele universo permite exagero, elasticidade, transformação instantânea, tudo começa a fazer sentido, mesmo quando não faz. Outro ponto que me chama a atenção é como o filme nunca perde o foco no entretenimento visual. Cada cena tenta oferecer algo para olhar. Seja um movimento exagerado, um detalhe no cenário, uma reação corporal. O filme confia muito na imagem, ele não depende só de piadas verbais. Aliás, muitas das melhores reações vêm de silêncio, de expressões, de timing físico, e isso conversa diretamente com o legado do cinema mudo e da animação clássica. Chaplin, Buster Keaton, Tex Avery, tudo isso parece estar ali, dissolvido no DNA do filme, não como homenagem direta, mas como influência natural. É como se o filme dissesse: cinema também é corpo, também é gesto, também é ritmo. Hoje, num cenário onde tudo precisa ser explicado, justificado, ancorado em regras muito claras, o Máscara soa quase rebelde. Ele não se preocupa em parecer inteligente no sentido moderno da palavra. Ele se preocupa em ser expressivo, em ser divertido, em ser exagerado. E isso, ironicamente, exige muita inteligência criativa. Outro detalhe interessante é que o filme nunca tenta esconder que está brincando com o espectador.
Ele quebra expectativas o tempo todo. Você acha que uma cena vai seguir um caminho mais tradicional e ela explode em algo completamente fora da curva. Mas, como o tom já foi estabelecido, isso não soa gratuito, soa fiel à proposta. E talvez seja por isso que o filme envelheceu melhor do que muita gente imaginava. Não porque ele seja realista, mas justamente porque ele nunca tentou ser. Ele se assume como fantasia desde o primeiro minuto, e fantasia, quando bem feita, não envelhece da mesma forma que o realismo datado. Existe também uma coragem ali que vale destacar. O Máscara não tenta agradar todo mundo ao mesmo tempo. Ele escolhe um caminho muito específico e vai até o fim. Isso afasta alguns, mas conquista muitos outros. E os que entram nesse mundo dificilmente esquecem. Quanto mais eu penso em O Máscara, mais fica claro que o grande truque do filme não é o efeito visual, nem a comédia exagerada. O truque real é transformar uma fantasia absurda em algo profundamente reconhecível, porque no fundo o Máscara não cria nada novo dentro do Stanley, ele apenas tira os freios, e isso muda completamente a forma como a gente pode enxergar o filme. O Stanley sem máscara é um personagem que passa o tempo inteiro tentando não incomodar. Ele fala baixo, pede desculpa antes mesmo de errar, aceita situações injustas com um sorriso meio sem graça. Não porque ele seja fraco, mas porque ele aprendeu que ser bonzinho demais é a maneira mais segura de sobreviver sem conflitos. Só que essa contenção tem um custo emocional enorme, e o filme deixa isso muito claro, mesmo sem transformar isso em discurso. Quando o Máscara aparece, o que vemos não é uma versão melhorada do Stanley, mas uma versão sem autocensura. Tudo o que ele engole durante o dia volta à noite em forma de exagero. Confiança vira arrogância. Charme vira excesso. Humor vira caos. É libertador de assistir, mas também desconfortável se você parar para pensar por 2 segundos. E isso é o que torna o personagem interessante. O filme poderia facilmente cair na armadilha de dizer: seja você mesmo sem limites e tudo vai dar certo. Mas ele não faz isso. Mesmo sendo uma comédia, existe uma noção clara de que o Máscara não é uma solução definitiva, ele é uma fuga, um atalho, um momento de catarse. Isso fica ainda mais forte quando a gente pensa no quanto o Stanley quer ser visto, não apenas notado, mas validado. O Máscara oferece isso instantaneamente. Ele entra nos lugares, chama a atenção, domina o espaço, todo mundo olha, todo mundo reage. É quase viciante, e o filme entende esse vício muito bem, tem algo de muito humano nisso. Quem nunca fantasiou sobre entrar em um lugar e, de repente, ser a pessoa mais interessante da sala? Não por mérito construído com o tempo, mas por uma transformação instantânea. O filme pega esse desejo e exagera até o limite do cartunesco, mas a raiz emocional continua ali. Outro ponto que eu gosto é como a comédia nunca anula a fragilidade do Stanley. Mesmo quando ele está no auge da confiança mascarada, a gente sabe que aquilo é temporário. Existe sempre a sensação de que, em algum momento, a máscara vai cair, literal e simbolicamente. E quando isso acontece, o filme não trata como punição moral, mas como parte do processo de crescimento, porque no fim das contas, o Máscara não é sobre virar outra pessoa, é sobre integrar partes reprimidas de quem você já é. O Stanley precisa aprender a se posicionar sem depender do caos, precisa encontrar uma voz própria que não seja baseada no medo nem no exagero, e o filme constrói isso sem nunca abandonar o humor. Isso também explica por que o romance funciona dentro da proposta. Não porque ele seja profundo no sentido clássico, mas porque ele representa reconhecimento. Não é só atração física ou charme superficial.
Existe uma diferença clara entre ser desejado pelo espetáculo e ser aceito pela essência. E o filme faz questão de separar essas duas coisas. O mais interessante é que tudo isso é feito sem peso, sem discurso explícito, sem virar um filme-mensagem. Ele confia no público. Confia que a gente vai sentir essas camadas mesmo rindo das situações absurdas. E essa confiança é rara, principalmente em comédias. Isso é muito diferente de muitos filmes posteriores, onde o efeito parece vir pronto de um software, independente de quem está na cena. Em O Máscara, tudo começa no Jim Carrey. Os animadores e técnicos parecem estar reagindo à performance dele, não o contrário. É como se o computador estivesse tentando acompanhar o ator e não ditar os limites do que ele pode fazer. Os efeitos ali não querem parecer realistas, eles querem parecer expressivos, querem lembrar desenho animado, querem quebrar a física, querem provocar riso pelo absurdo, e isso exige uma precisão enorme, porque exagero sem controle vira bagunça visual. O filme encontra esse equilíbrio porque entende exatamente o tipo de mundo que está construindo. Outra coisa interessante é que, mesmo com tantos efeitos chamativos, o filme nunca perde clareza. Você sempre entende o que está acontecendo em cena. Os movimentos são exagerados, mas legíveis. As transformações são rápidas, mas claras. Isso mostra um cuidado de direção que muita gente subestima quando fala desse filme. E vale lembrar, em 1994, isso tudo era novidade. O público não estava acostumado a ver um personagem se comportando literalmente como um cartoon em live action. O Máscara ajudou a abrir caminho para esse tipo de linguagem híbrida, onde o digital não precisava imitar o real, mas podia criar algo novo. Existe também um charme especial no fato de que os efeitos envelheceram de forma honesta. Eles não tentam competir com o realismo atual, eles assumem seu estilo, e quando um efeito assume sua identidade, ele envelhece melhor do que algo que tenta parecer real a qualquer custo. É por isso que, mesmo hoje, o filme não parece quebrado. Ele parece datado no melhor sentido, filho de uma época criativa, não refém dela. Outro ponto que me agrada é como o filme usa o exagero visual para reforçar emoções. Quando o personagem está confiante demais, o corpo cresce, se expande, ocupa a tela. Quando está acuado, tudo parece diminuir. Não é sutil, mas é eficaz. É quase como se o mundo visual estivesse conectado ao estado emocional do protagonista. Isso conecta técnica e narrativa de um jeito muito inteligente. Os efeitos não são apenas espetáculo. Eles contam história, eles comunicam sentimento, eles fazem parte da linguagem do filme. Talvez por isso o Máscara ainda seja lembrado quando se fala em efeitos criativos e não apenas bons para a época. Ele não queria impressionar pela tecnologia, queria divertir, expressar, exagerar e conseguiu fazer isso sem perder o controle. Falar do humor de O Máscara hoje é quase um teste de resistência, porque muita coisa mudou. O jeito de fazer comédia mudou, o jeito de consumir mudou e até a nossa tolerância ao exagero mudou. Mesmo assim, o filme ainda arranca risadas, e isso não acontece por acaso. O primeiro ponto é simples, mas poderoso. Grande parte do humor de O Máscara é visual. Ele não depende exclusivamente de referências de época, nem de piadas verbais que envelhecem rápido. Corpo, ritmo, surpresa, quebra de expectativa. Essas coisas atravessam gerações. Um movimento absurdo ainda é absurdo hoje. Um timing bem executado ainda funciona. Claro que existem elementos que denunciam os anos 90, o figurino, a trilha sonora, o estilo de alguns personagens secundários. Mas, curiosamente, isso não quebra o filme. Pelo contrário, cria uma camada de charme.
É como assistir a um retrato muito específico de uma era em que Hollywood ainda apostava em ideias malucas sem tanto medo de errar. Outra coisa que faz o humor sobreviver é o comprometimento total do elenco com o tom. Ninguém parece constrangido por estar naquele mundo exagerado. Ninguém tenta atuar menos para equilibrar. Todos jogam o mesmo jogo. E quando todo mundo acredita na regra absurda do universo, o público entra junto. Também vale dizer que o filme não tenta ser moderno, ele não corre atrás de tendências, ele é exatamente o que se propôs a ser, e isso é algo que envelhece melhor do que piadas que dependem do momento cultural exato em que foram feitas. Tem também o fator coragem. O humor de O Máscara não pede desculpa. Ele não pisca para o público dizendo "eu sei que isso é bobo". Ele assume a bobagem com convicção, e quando a comédia é feita com convicção, ela ganha força. O riso vem não só da piada, mas da ousadia de executá-la até o fim. Outro aspecto interessante é que o filme mistura diferentes camadas de humor. Tem o pastelão físico, tem a ironia, tem a sátira de certos arquétipos, tem o exagero proposital. Isso faz com que públicos diferentes encontrem coisas diferentes para rir. Crianças riem de um jeito, adultos riem de outro. E quando um filme consegue fazer isso, ele se torna mais durável. Hoje, talvez algumas cenas fossem suavizadas, editadas, repensadas. O cinema atual tende a ser mais contido, mais autoconsciente. O Máscara vem de uma época em que a comédia podia ser alta, barulhenta, quase agressiva, e isso não era visto como defeito, era identidade. E existe algo libertador nisso. Assistir ao filme hoje é quase um lembrete de que o riso não precisa ser sempre elegante, nem sofisticado. Às vezes, ele só precisa ser honesto, exagerado e bem executado. No fim, o que faz o Máscara ainda funcionar não é nostalgia pura, é estrutura, é linguagem visual, é timing, é entrega. Esses elementos não envelhecem facilmente. Tem filmes que a gente assiste, gosta, recomenda e esquece com o tempo. E tem filmes que simplesmente grudam no imaginário coletivo. O Máscara claramente pertence ao segundo grupo. Ele não ficou preso ao ano de lançamento. Ele vazou para fora da tela e começou a circular na cultura pop de um jeito quase inevitável. A imagem do personagem é instantaneamente reconhecível, não importa a geração. Máscara verde, terno amarelo, sorriso impossível. Isso não acontece por acaso. O visual é simples, mas extremamente marcante. Ele funciona como silhueta, como cor, como atitude. Mesmo quem nunca viu o filme inteiro sabe exatamente de quem estamos falando, e isso é um sinal de força cultural. Existe também um charme especial no fato de que os efeitos envelheceram de forma honesta. Eles não tentam competir com o realismo atual, eles assumem seu estilo. E quando um efeito assume sua identidade, ele envelhece melhor do que algo que tenta parecer real a qualquer custo. É por isso que, mesmo hoje, o filme não parece quebrado. Ele parece datado no melhor sentido, filho de uma época criativa, não refém dela. Outro ponto que me agrada é como o filme usa o exagero visual para reforçar emoções. Quando o personagem está confiante demais, o corpo cresce, se expande, ocupa a tela. Quando está acuado, tudo parece diminuir. Não é sutil, mas é eficaz. É quase como se o mundo visual estivesse conectado ao estado emocional do protagonista. E isso conecta técnica e narrativa de um jeito muito inteligente. Os efeitos não são apenas espetáculo, eles contam história, eles comunicam sentimento, eles fazem parte da linguagem do filme. O que eu acho mais interessante é que o personagem virou referência em vários níveis. Ele aparece em memes, fantasias, paródias, animações, produtos licenciados. Mas, diferente de muitos ícones, ele não foi esvaziado pelo excesso. A imagem continua carregando a mesma energia caótica do filme. Não virou só um logotipo bonito.
Virou um símbolo de exagero, de liberdade sem filtro. Muito antes da internet transformar tudo em meme, o Máscara já funcionava como um. As expressões, as poses, os momentos congeláveis. É um filme que praticamente pede para ser recortado, repetido, remixado. Hoje isso é comum. Nos anos 90 não era tanto assim. Outro ponto importante é como o filme dialogou com públicos diferentes ao mesmo tempo. Crianças viam um personagem engraçado, colorido, absurdo. Adultos viam uma comédia com camadas, ironia e crítica social leve. Esse alcance amplo ajudou a fixar o filme na memória coletiva. E tem também o fator momento certo. O Máscara surge numa década em que o cinema estava aberto a experimentar com identidade visual forte. Era uma época de personagens marcantes, trilhas inesquecíveis, propostas ousadas. O filme aproveita isso e se torna um dos rostos mais lembrados daquele período. Não dá para ignorar também o impacto do personagem na carreira de Jim Carrey. O Máscara não só consolidou ele como estrela, como definiu uma expectativa. A partir dali, o público passou a associar Carrey à transformação, energia, entrega total. Mesmo quando ele foi para caminhos mais dramáticos depois, essa imagem inicial nunca desapareceu completamente. E talvez seja por isso que o filme ainda seja tão revisitado. Não só por nostalgia, mas porque ele representa um tipo de cinema que parece mais raro hoje. Um cinema que aposta tudo numa ideia maluca e banca até o fim. Um cinema que confia na força de um personagem para carregar o filme inteiro nas costas. Quando a gente olha para o legado de O Máscara, fica claro que ele não é lembrado só como uma comédia dos anos 90. Ele é lembrado como uma experiência. Algo que você sente, não só assiste. Algo que deixa a marca visual, sonora e emocional. Uma das coisas mais curiosas em O Máscara é que por baixo de toda a comédia escancarada, existe uma ideia muito clara sobre poder. Não aquele poder clássico de super-herói, com responsabilidade, sacrifício e dilemas épicos. Aqui, o poder surge como algo muito mais instintivo, quase infantil, e justamente por isso mais perigoso. Quando Stanley Ipkiss veste a máscara, ele não vira alguém melhor. Ele vira alguém sem freio. Tudo que estava reprimido vem à tona. Desejos, raiva, ego, fantasia. A máscara não cria nada do zero, ela amplifica. E isso muda completamente a leitura do filme quando a gente olha com um pouco mais de atenção. O que o filme parece perguntar o tempo todo é: o que você faria se pudesse tudo, sem consequências imediatas? Não no sentido heróico, mas no sentido mais cru e honesto. O Máscara não usa seu poder para salvar o mundo. Ele usa para chamar atenção, se vingar de pequenas humilhações, impressionar, provocar caos. É engraçado, mas também é revelador. A genialidade está no fato de que o filme nunca para explicar isso. Não há discurso, não há lição explícita. Tudo é mostrado através do exagero. O humor funciona como cortina de fumaça, enquanto a ideia passa por baixo quase sem pedir licença. E é aí que o personagem se torna mais interessante do que parece à primeira vista. Porque, apesar de toda a loucura, existe um limite que o próprio filme reconhece. O poder absoluto não resolve o vazio de Stanley. Ele só mascara temporariamente, ironicamente, a insegurança, a solidão, a falta de identidade. Quanto mais tempo ele passa como máscara, mais claro fica que aquilo não é libertação total. É fuga, uma fantasia que funciona à noite, mas cobra seu preço quando o dia volta. O contraste entre o homem comum e a figura exagerada não é só visual, é emocional. Isso fica ainda mais forte quando a gente percebe que outros personagens também desejam a máscara. E quando eles a usam, o resultado é completamente diferente. O poder não é neutro, ele reflete quem está por trás. Essa é uma ideia simples, mas extremamente eficaz dentro da lógica do filme. E, de novo, tudo isso acontece sem que o tom fique pesado. O filme nunca abandona a comédia. Ele confia tanto na inteligência do público que deixa essas leituras ali disponíveis sem sublinhar nada. Talvez por isso o Máscara envelheça melhor do que muitas comédias da mesma época. O humor continua funcionando, mas a camada por baixo ganha mais força com o tempo. O riso vem fácil, mas a reflexão fica. O romance em O Máscara poderia facilmente ter sido só mais um elemento automático de roteiro. A clássica garota dos sonhos, o protagonista atrapalhado tentando impressionar, alguns encontros engraçados e pronto. Mas o filme faz algo um pouco mais interessante do que isso, justamente porque usa o romance como contraponto direto ao excesso. O relacionamento entre Stanley e Tina não existe para justificar o herói. Ele existe para mostrar a diferença entre quem Stanley é de verdade e quem ele finge ser quando veste a máscara. E essa diferença é fundamental para entender o coração do filme.
Quando Stanley está como máscara, tudo vira espetáculo. Ele é confiante, irresistível, barulhento e impossível de ignorar. Ele chama atenção sem esforço, mas é uma atenção vazia construída sobre performance. Já nos momentos sem a máscara, o filme desacelera. O humor fica mais contido, os silêncios aparecem e a vulnerabilidade entra em cena. É nesses momentos que o romance ganha peso. Tina não se conecta com o exagero pelo exagero. O que começa como fascínio pela figura extravagante vai, aos poucos, se transformando em curiosidade pelo homem por trás da fantasia. E isso muda completamente a dinâmica. O filme não trata o amor como prêmio. Não é ganhei a garota porque virei poderoso. Pelo contrário, a narrativa deixa claro que a máscara até atrai, mas não sustenta. O que sustenta é aquilo que Stanley tenta esconder: gentileza, insegurança, humanidade. Esse detalhe é importante porque evita que o filme caia numa fantasia de poder puro. O romance funciona quase como um lembrete constante de que existe algo fora daquele delírio verde, algo mais simples, mais silencioso e mais real. Também é interessante como o filme usa o humor para proteger esse núcleo emocional. As cenas românticas nunca viram melodrama. Elas são leves, às vezes tímidas, às vezes estranhas. E isso combina perfeitamente com o protagonista. Stanley não é um galã clássico, e o filme não tenta forçar isso. O contraste entre o brilho exagerado do Máscara e a fragilidade de Stanley cria uma tensão emocional que vai além da comédia. Porque, no fundo, a pergunta que o filme faz não é ele vai ficar com ela, mas quem ele precisa ser para isso acontecer? E a resposta nunca é a versão mais barulhenta de si mesmo. Essa abordagem ajuda o filme a manter um equilíbrio raro. Ele nunca abandona o humor físico, nunca perde o ritmo, mas também não transforma o romance em algo descartável. Ele está ali para lembrar que por trás de toda fantasia existe alguém tentando ser visto de verdade. Até aqui, o Máscara acompanha a transformação de Stanley de forma quase encantada, sempre equilibrando exagero e empatia. Mas o filme ganha outra camada quando a máscara deixa de ser exclusiva do protagonista. É nesse momento que a história deixa claro que aquilo que parecia só diversão também pode virar ameaça. Quando o poder muda de mãos, o tom muda junto. A máscara, que com Stanley funciona como uma explosão cartunesca de desejo reprimido, se torna algo muito mais sombrio em outros personagens. E isso não é acidente. O filme constrói essa diferença de forma consciente, quase didática, sem nunca explicar demais. A mesma força que liberta um personagem pode amplificar o lado mais cruel de outro. O vilão não vê a máscara como expressão, ele vê como ferramenta. Onde Stanley busca atenção, o outro busca controle. Onde um usa o poder para performar, o outro usa para dominar. O resultado é um contraste direto que reforça a ideia central do filme. O poder não cria personalidade, ele revela. Essa troca também serve para quebrar qualquer idealização da máscara como solução mágica. Até esse ponto, o espectador pode cair na tentação de pensar: e se eu tivesse isso? Quando o vilão assume, essa fantasia começa a ruir. O riso continua, mas vem acompanhado de tensão real. O interessante é que o filme não transforma essa virada em algo excessivamente sério. Ele mantém o ritmo, mantém o humor, mas ajusta o peso emocional. O caos deixa de ser brincadeira e passa a ter consequências. A cidade, anti-cenário de gags, vira espaço de conflito. E isso força Stanley a encarar algo que ele vinha evitando: a responsabilidade de escolher quem ele quer ser com ou sem a máscara. Não no sentido clássico de herói, mas no sentido humano. Ele percebe que não basta ter poder, é preciso saber quando largá-lo. Essa é uma virada silenciosa, mas essencial. Não há discurso motivacional, não há grande transformação visual. A mudança acontece por dentro. Stanley começa a entender que a máscara não é identidade, é disfarce. Ao colocar o mesmo objeto nas mãos erradas, o filme reafirma sua mensagem sem perder leveza. A ameaça nunca engole a comédia, e a comédia nunca anula o perigo. Esse equilíbrio é difícil de manter, e o Máscara faz isso com surpreendente segurança. O final de O Máscara poderia ter seguido um caminho fácil. O protagonista aceita seu destino, mantém o poder e aprende a usá-lo para o bem. Esse é o molde clássico. Mas o filme faz algo mais sutil e, de certa forma, mais honesto. Stanley não vence porque se torna mais forte. Ele vence porque escolhe parar. Essa decisão muda completamente o sentido da história. Tirar a máscara não é um ato de heroísmo grandioso, nem um sacrifício ético. É uma escolha íntima. Uma recusa consciente de continuar vivendo através de uma fantasia que já não faz sentido. O interessante é que o filme constrói essa escolha sem dramatizar demais.
Não há longos discursos, não há trilha emocional pesada. A cena funciona justamente porque é simples. A máscara que parecia solução, agora pesa. Ela deixa de ser liberdade e passa a ser prisão. E isso diz muito sobre o arco do personagem. Stanley começa o filme acreditando que precisa mudar para ser visto. A máscara oferece isso de forma imediata. Confiança artificial, poder ilimitado, atenção garantida. Mas, ao final, ele entende que essa versão exagerada não resolve o que está faltando. Ela apenas ocupa espaço. O gesto de abrir mão da máscara não apaga quem ele foi enquanto a usava. Pelo contrário, ele aprende com essa experiência. Ele ganha voz, ganha presença, ganha coragem, mas sem precisar da fantasia. A transformação permanece, mesmo quando o objeto desaparece. O filme também evita transformar essa escolha em uma punição. Stanley não perde tudo. Ele não volta ao ponto zero. Isso é importante. A mensagem não é que o poder é errado, mas que depender dele para existir é perigoso. E o romance acompanha essa lógica. Não há necessidade de provar nada com espetáculo. O vínculo se estabelece no silêncio, na sinceridade, na versão mais vulnerável do personagem. É um fechamento coerente com tudo que o filme construiu até ali. Quando os créditos começam a subir, fica a sensação de que a história terminou exatamente onde precisava. Não com uma grande explosão final, mas com um entendimento claro. Ser visto não é o mesmo que ser verdadeiro. Rever o Máscara hoje é uma experiência curiosa, não só porque o cinema mudou, mas porque o nosso olhar mudou. Aquilo que nos anos 90 parecia só energia descontrolada, agora revela camadas que talvez tenham passado batidas na primeira vez. A primeira coisa que chama atenção é o ritmo. O filme é rápido, direto, sem medo de exagerar. Em uma era atual marcada por explicações excessivas e universos compartilhados, o Máscara soa quase ousado por sua simplicidade. Ele apresenta a ideia, confia nela e vai até o fim sem pedir desculpa. Visualmente, muitos efeitos envelheceram, e isso não é um problema. Pelo contrário, existe um charme claro na materialidade dos truques visuais, na mistura de CGI inicial com maquiagem e atuação física. Tudo ainda gira em torno do corpo do ator. O efeito nunca tenta substituir a performance, ele só a amplia. E é aí que o filme continua funcionando. Porque, mesmo com a tecnologia datada, a entrega emocional e física de Jim Carrey ainda sustenta cada cena. O exagero não depende da novidade técnica. Ele depende do tempo cômico, da expressão, da coragem de ir longe demais. Isso não envelhece fácil. Algumas piadas claramente pertencem à sua época. Referências culturais, ritmo de humor, certos códigos visuais. Mas, curiosamente, o filme não soa ofensivo ou desconectado. Ele é um retrato honesto de quando foi feito, e isso ajuda a mantê-lo relevante como objeto cultural. Outro ponto interessante é como o tema central se encaixa bem no presente. Em um mundo onde performance, identidade e versões exageradas de nós mesmos são parte do cotidiano, o Máscara ganha uma leitura quase atual. A ideia de viver por meio de uma persona mais chamativa, mais segura, mais aceita. Tudo isso soa estranhamente familiar. O filme não oferece respostas modernas, mas faz perguntas que continuam válidas. Até que ponto a gente se esconde atrás de versões mais funcionais de nós mesmos? O que se perde quando a performance vira regra? Talvez seja por isso que o Máscara não tenha virado só uma lembrança divertida. Ele continua sendo revisto, citado, reinterpretado. Não porque é perfeito, mas porque é honesto dentro da sua proposta. E, no fim das contas, isso é raro. Quando a gente fala em legado no cinema, quase sempre pensa em franquias, sequências, universos que se estendem por décadas. O Máscara até tentou seguir esse caminho, mas curiosamente o verdadeiro legado do filme não está nas continuações. Ele está na marca que deixou sem precisar insistir. O filme encerra sua história de forma tão fechada que qualquer retorno parece desnecessário. A tentativa de continuar sem o elemento central que deu vida ao personagem só reforçou isso. Não porque a ideia fosse ruim, mas porque o impacto original já tinha cumprido seu papel. O legado real de O Máscara aparece em algo mais difuso, o tipo de comédia que ele ajudou a consolidar. Um humor físico extremo, quase cartunesco, mas sustentado por uma atuação totalmente consciente do absurdo. Depois dele, muitos filmes tentaram repetir a fórmula. Poucos entenderam que não era sobre caretas ou exagero puro, era sobre entrega total. Jim Carrey se tornou referência imediata, não apenas como comediante, mas como corpo em movimento. Ele redefiniu o que era possível dentro de uma comédia live action. A partir dali, o corpo do ator voltou a ser ferramenta central, não só suporte para piadas escritas.
e isso influenciou uma geração inteira de comédias. Mesmo quando o resultado era diferente, a sombra de uma máscara estava ali, personagens elásticos, expressivos, que parecem fugir das leis normais do mundo. Esse tipo de liberdade visual se tornou mais comum depois do filme, mas o impacto não foi só técnico ou estético. O filme também ajudou a normalizar protagonistas imperfeitos, socialmente deslocados, emocionalmente frágeis, sem transformá-los em piada cruel. Stanley não é ridicularizado pelo filme, ele é protegido por ele. O riso vem da situação, não do desprezo. Isso é mais importante do que parece. Muitas comédias anteriores usavam o perdedor como alvo. O Máscara inverte isso. Ele convida o público a rir com Stanley, não dele. Essa diferença muda tudo. E talvez por isso o filme continue sendo lembrado com carinho. Ele não deixou só frases ou cenas icônicas. Ele deixou uma sensação, a lembrança de um cinema mais solto, mais físico, mais disposto a parecer estranho. Um filme que não precisava continuar, porque já tinha dito tudo o que precisava dizer. No meio de tantas comédias que passam e desaparecem, o Máscara continua sendo lembrado porque ele nunca tentou ser pequeno. Ele não pediu permissão para existir do jeito que é. Apostou tudo numa ideia estranha, exagerada, quase infantil, e tratou isso com absoluta seriedade criativa. E talvez seja justamente aí que esteja sua força. O filme entende que o riso não precisa ser cínico para ser inteligente. Ele pode ser físico, barulhento, absurdo e ainda assim carregar algo verdadeiro por baixo. O Máscara ri alto, mas não ri vazio. Ele ri de desejos, de inseguranças, da vontade humana de ser mais do que se é, nem que seja só por algumas horas. O que mantém o filme vivo hoje não é só a nostalgia dos anos 90, nem o carisma de Jim Carrey isoladamente. É o fato de que a história fala sobre identidade de um jeito simples, quase inocente, mas profundamente reconhecível. Quem nunca quis colocar uma máscara? Quem nunca desejou uma versão mais confiante, mais aceita, mais livre de si mesmo? O filme não julga esse desejo. Ele entende, mas também mostra o limite. Mostra que a performance pode libertar e também aprisionar, que o exagero pode revelar verdades, mas não substitui o que é real. Em um tempo em que a gente vive cercado por versões editadas, personagens públicos e identidades cuidadosamente montadas, o Máscara soa menos como uma fantasia distante e mais como uma metáfora involuntariamente atual. A diferença é que ele faz isso rindo, dançando, explodindo em cor, e isso é raro. No fim, o Máscara permanece porque não tentou ser eterno. Ele foi intenso enquanto durou. Disse o que precisava dizer, do jeito mais escancarado possível, e saiu de cena com dignidade. Talvez seja por isso que, ao revisitar o filme hoje, a sensação não seja apenas de lembrar, mas de reconhecer. Reconhecer um tipo de cinema mais livre. Reconhecer um personagem que não precisava ser perfeito. Reconhecer a coragem de tirar a máscara quando ela já não faz sentido. Se existe algo que o Máscara entende profundamente, é que o riso também é uma forma de linguagem. Não apenas entretenimento, mas comunicação. Cada exagero, cada careta, cada movimento impossível do corpo do personagem está dizendo algo que palavras não dariam conta de expressar. O filme trata a comédia como identidade, não como enfeite, não como intervalo entre cenas importantes. O humor é o próprio motor da narrativa. É através dele que conhecemos Stanley, que entendemos seus desejos, seus medos e sua maneira de existir no mundo. Isso fica ainda mais claro quando percebemos que Stanley quase não consegue se afirmar verbalmente. Ele engasga, hesita, se explica demais. Já o Máscara fala com o corpo. Ele ocupa espaço, impõe presença, domina o ambiente. O contraste não é só cômico, é existencial. A comédia aqui funciona como tradução emocional. Tudo aquilo que Stanley sente, mas não sabe expressar, explode em forma de gesto, ritmo e exagero. O filme parece dizer que nem todo mundo consegue se comunicar de maneira adequada e tudo bem. Às vezes, o excesso é a única saída. Essa visão torna o Máscara mais próximo do cinema mudo do que de muitas comédias faladas modernas. Há algo de Chaplin, de Tex Avery, de desenho animado clássico nessa forma de usar o corpo como centro da expressão. Não é coincidência. O filme bebe dessas fontes com consciência e respeito. E isso ajuda a explicar por que ele ainda funciona sem depender tanto de diálogos memoráveis. Mesmo quando você esquece frases específicas, você lembra das imagens, dos movimentos, do ritmo. O filme se grava no corpo de quem assiste. Outro ponto importante é que o riso nunca vem desacompanhado de vulnerabilidade. O exagero não esconde a fragilidade, ele nasce dela.
O humor não serve para diminuir o personagem, mas para protegê-lo. Rir vira uma forma de sobrevivência. Talvez por isso Máscara nunca tenha sido apenas engraçado. Ele é expressivo. Ele usa a comédia como identidade narrativa, como estética, como ponto de vista. Não tenta equilibrar humor e história. Ele entende que ali os dois são a mesma coisa. Encerrar essa jornada falando disso faz sentido, porque no fim das contas o Máscara é sobre encontrar uma voz. Mesmo que essa voz venha em forma de dança absurda, olhos saltando e realidade dobrada ao meio. O que mantém o filme vivo hoje não é só a nostalgia dos anos 90, nem o carisma de Jim Carrey isoladamente. É o fato de que a história fala sobre identidade de um jeito simples, quase inocente, mas profundamente reconhecível. Quem nunca quis colocar uma máscara? Quem nunca desejou uma versão mais confiante, mais aceita, mais livre de si mesmo? O filme não julga esse desejo. Ele entende, mas também mostra o limite. Mostra que a performance pode libertar e também aprisionar, que o exagero pode revelar verdades, mas não substitui o que é real. Uma das qualidades mais discretas de O Máscara, e talvez uma das mais raras, é o quanto ele confia em quem está assistindo. O filme não segura a mão do espectador. Ele não explica demais, não moraliza em voz alta, não sublinha suas intenções. Ele simplesmente apresenta a situação e deixa que a experiência faça o resto. Essa confiança aparece desde o início. A origem da máscara é sugerida, não detalhada. Não há longos diálogos explicativos, nem necessidade de transformar o objeto em mito grandioso. Ela existe, funciona e pronto. O foco nunca é o como, mas o que isso causa. Isso é algo que o cinema contemporâneo muitas vezes evita. Existe um medo constante de que o público não acompanhe, não entenda, não se conecte sem instruções claras. O Máscara faz o oposto. Ele aposta na intuição, na leitura emocional, na capacidade de absorver o absurdo sem pedir lógica absoluta. E, curiosamente, isso aproxima ainda mais o espectador do filme. Ao não explicar tudo, o filme abre espaço para a interpretação. A máscara pode ser lida como fantasia, como metáfora psicológica, como desejo reprimido, como crítica leve à ideia de poder. Nenhuma dessas leituras é imposta, todas convivem. Essa escolha narrativa também impede que o filme envelheça mal. Obras muito presas a explicações fechadas costumam ficar datadas quando o contexto muda. O Máscara permanece aberto. Ele se adapta ao olhar de quem assiste em cada época. O mesmo vale para o tom. O filme nunca pede desculpa por ser exagerado. Ele assume seu próprio ritmo, sua própria lógica interna. Quem entra nesse jogo, entra por completo. Quem resiste, talvez não se conecte. E tudo bem. O filme aceita esse risco. Essa postura revela uma segurança criativa rara para uma produção desse porte. O Máscara sabe exatamente o que quer ser. Não tenta agradar todos os públicos ao mesmo tempo, mesmo acabando por atingir muitos. Ele escolhe um caminho e segue até o fim. No fundo, confiar no público é também um gesto de respeito. É dizer, você é capaz de sentir isso sem que eu explique. E essa sensação de ser tratado como participante ativo e não apenas consumidor faz toda a diferença. Quando a gente olha para o Máscara com um pouco mais de distância, fica claro que ele é um daqueles filmes que nasceram no limite entre o risco criativo e o controle de estúdio. E isso, por si só, já torna o projeto interessante. Não é um filme totalmente independente, mas também está longe de ser um produto engessado. O estúdio tinha um desafio grande nas mãos. A base vinha de uma HQ bem mais sombria, violenta e até perturbadora. Transformar isso em uma comédia acessível, sem perder identidade, era um movimento arriscado. Poderia dar errado com facilidade. Poderia virar algo genérico, sem alma, mas o caminho escolhido foi outro.
O controle aparece na estrutura. O filme tem começo, meio e fim muito bem definidos. Existe um arco claro, conflitos reconhecíveis e uma progressão que o público acompanha sem esforço. Nada parece fora do lugar. Mesmo o caos é cuidadosamente organizado. Já o risco está no tom. Permitir que o personagem principal se comporte como um desenho animado vivo em um filme com atores reais exigia coragem. Não havia muitos precedentes de sucesso para algo assim naquele momento. A linha entre o genial e o ridículo era muito fina. E o filme atravessa essa linha porque alguém deixou o ator experimentar. Jim Carrey não é apenas dirigido, ele é solto dentro de limites. Dá para sentir isso cena após cena. Existe um espaço claro para improviso, para exagero físico, para decisões que provavelmente não estavam no roteiro da forma exata que chegaram à tela. E o estúdio, ao invés de podar isso, escolheu observar e ajustar. Esse equilíbrio é raro. Em muitos casos, o controle mata o risco. Em outros, o risco sem controle vira bagunça. O Máscara encontra um meio-termo quase invisível, onde tudo parece espontâneo, mas nada é desleixado. Até mesmo os efeitos visuais seguem essa lógica. Eles não tentam parecer realistas demais, não competem com a realidade, assumem o artificial como linguagem. Isso evita o estranhamento e transforma a limitação técnica da época em estilo. O resultado é um filme que parece livre, mas nunca perdido. Ele se permite ousar sem esquecer que precisa se comunicar com um público amplo, e essa consciência talvez seja uma das razões pelas quais ele atravessou gerações. Uma das coisas mais interessantes em O Máscara é perceber que, por baixo de toda a comédia exagerada, o filme está falando de algo muito cotidiano: a máscara social. Não aquela verde, sobrenatural, mas a que todo mundo aprende a usar para sobreviver no dia a dia. Stanley Ipkiss é apresentado como alguém apagado, educado demais, contido demais, sempre cedendo espaço. Ele não é invisível por falta de presença, mas porque o mundo ao redor não se dá ao trabalho de enxergá-lo. E isso é algo que muita gente reconhece imediatamente, mesmo sem perceber. Antes da máscara, Stanley já atua. Ele sorri quando é humilhado, pede desculpas quando não erra, aceita quando é ignorado. Esse também é um tipo de personagem que a sociedade espera que certas pessoas interpretem. O filme só torna isso explícito ao transformar essa repressão em explosão. Quando a máscara entra em cena, não cria algo do zero, ela exagera o que já estava ali. Confiança vira arrogância, desejo vira espetáculo, raiva vira destruição. É como se o filme dissesse: tudo isso sempre existiu dentro dele, só estava trancado, e é aí que o Máscara fica mais esperto do que parece. Porque aos poucos, a narrativa deixa claro que liberdade sem limite também é uma prisão. A máscara permite fazer tudo, mas cobra um preço. Stanley perde o controle, perde a noção de consequência e quase perde a própria identidade. O que começa como libertação vira dependência. Isso conversa diretamente com a ideia de persona. Quem você é quando ninguém está olhando? Quem você vira quando percebe que pode fazer qualquer coisa sem punição? O filme não responde isso de forma filosófica, mas deixa a pergunta no ar. E talvez por isso o final funcione tão bem emocionalmente. A escolha de abrir mão da máscara não é sobre rejeitar o poder, mas sobre entender que ser inteiro não significa ser extremo. Não é ser apagado, nem ser um furacão. É encontrar um meio onde a identidade não precise de disfarce. Esse tema continua atual porque a lógica não mudou. Redes sociais, ambientes profissionais, relações pessoais, tudo exige versões editadas de nós mesmos. O Máscara só usa humor, exagero e fantasia para falar de algo muito humano. Uma coisa que muita gente não percebe em O Máscara é que o vilão não existe só para mover a trama ou criar conflito.
Ele está ali para funcionar como espelho. Não um espelho igual, mas um reflexo torto, exagerado, do que o Stanley poderia se tornar se atravessasse a linha sem volta. Enquanto Stanley encontra a máscara por acaso, o vilão a deseja conscientemente. Ele não tropeça no poder, ele quer dominá-lo. E essa diferença muda tudo. O filme constrói esse contraste de forma simples, quase invisível, mas muito eficiente. Stanley usa a máscara como fuga. O vilão usa como ferramenta. Um quer ser visto, o outro quer controlar. Um busca validação, o outro dominação. Ainda assim, ambos partem do mesmo lugar: frustração, ressentimento e sensação de inferioridade diante do mundo. O interessante é que quando o vilão coloca a máscara, o humor praticamente desaparece. O exagero continua, mas sem leveza. A energia cartunesca vira agressividade pura. Isso não é acaso. O filme está mostrando que o mesmo poder revela intenções diferentes, dependendo de quem o veste. É quase uma regra moral silenciosa. A máscara não cria monstros, ela revela. No Stanley, revela desejo de liberdade e expressão. No vilão, revela ambição, violência e vontade de esmagar tudo ao redor. É o mesmo objeto, mas dois caminhos opostos. E aqui entra algo bem sutil do roteiro. O vilão acredita que está no controle o tempo todo. Ele acha que domina a máscara, quando na verdade está sendo dominado por ela. Stanley, por outro lado, passa boa parte do filme assustado com o que se torna. Esse medo é o que ainda o mantém humano. Essa dinâmica transforma o confronto final em algo mais simbólico do que físico. Não é só um herói contra um antagonista. É uma disputa entre limite e excesso, entre escolha e obsessão. No fundo, o vilão representa aquilo que acontece quando alguém deixa de ver pessoas como pessoas e passa a enxergá-las como degraus. Ele não quer ser amado, quer ser temido. E o filme deixa claro que esse tipo de poder sempre cobra um preço alto. Fechando essa conversa, acho que o mais curioso sobre o Máscara é perceber como ele envelheceu melhor do que muita gente imaginava. À primeira vista, parece só um produto dos anos 90. Exagerado, colorido, barulhento, cheio de referências que gritam aquela década. Mas quando a gente olha com um pouco mais de calma, percebe que o coração do filme continua batendo forte, porque no fundo, o Máscara não é sobre efeitos especiais ou caretas malucas, é sobre insegurança, sobre aquela sensação de ser invisível no trabalho, ignorado socialmente, tratado como alguém fácil de passar por cima. Isso não mudou nada com o tempo. Pelo contrário, talvez hoje seja ainda mais comum. Stanley Ipkiss é um personagem que funciona porque ele é profundamente humano antes de ser cartunesco. A máscara não resolve seus problemas de verdade. Ela apenas amplifica algo que já estava ali, o desejo de ser visto, ouvido, respeitado. E isso é algo que qualquer pessoa em qualquer época consegue entender. Outro motivo pelo qual o filme permanece vivo é que ele nunca tenta ser cínico. Mesmo quando flerta com o caos, a história acredita em gentileza, acredita que caráter importa, que poder sem empatia vira destruição, que coragem não é ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. E tem também o impacto cultural impossível de ignorar. Jim Carrey não apenas interpretou um personagem, ele redefiniu um tipo de comédia. Depois de O Máscara, o humor físico ganhou outra dimensão, mais livre, mais elástico, quase sem limites. Muitos tentaram copiar, poucos entenderam o porquê funcionava. O filme também representa um momento raro em que tecnologia, atuação e tom se alinharam perfeitamente. Os efeitos servem à performance, não o contrário. Eles não distraem da história, ampliam a personalidade do personagem. Isso faz toda a diferença. Talvez seja por isso que o Máscara ainda seja lembrado com tanto carinho. Ele é bobo, sim.
Exagerado com certeza, mas também é sincero. Ele não tem vergonha de ser o que é. E de certa forma, essa é a maior mensagem do filme. No fim das contas, quando a máscara vai embora, o que sobra é o Stanley, imperfeito, inseguro, mas real. E talvez seja justamente aí que mora o encanto duradouro do filme. Lembrar a gente de que não precisa de um rosto verde ou de poderes absurdos para merecer espaço no mundo. Basta ter coragem de ser quem se é. Exclusivamente de referências de época, nem de piadas verbais que envelhecem rápido. Corpo, ritmo, surpresa, quebra de expectativa. Essas coisas atravessam gerações. Um movimento absurdo ainda é absurdo hoje. Um timing bem executado ainda funciona. Claro que existem elementos que denunciam os anos 90, o figurino, a trilha sonora, o estilo de alguns personagens secundários. Mas, curiosamente, isso não quebra o filme. Pelo contrário, cria uma camada de charme. É como assistir a um retrato muito específico de uma era em que Hollywood ainda apostava em ideias malucas sem tanto medo de errar. Outra coisa que faz o humor sobreviver é o comprometimento total do elenco com o tom. Ninguém parece constrangido por estar naquele mundo exagerado. Ninguém tenta atuar menos para equilibrar. Todos jogam o mesmo jogo. E quando todo mundo acredita na regra absurda do universo, o público entra junto. Também vale dizer que o filme não tenta ser moderno, ele não corre atrás de tendências, ele é exatamente o que se propôs a ser, e isso é algo que envelhece melhor do que piadas que dependem do momento cultural exato em que foram feitas. Tem também o fator coragem. O humor de O Máscara não pede desculpa. Ele não pisca para o público dizendo eu sei que isso é bobo. Ele assume a bobagem com convicção, e quando a comédia é feita com convicção, ela ganha força. O riso vem não só da piada, mas da ousadia de executá-la até o fim. Outro aspecto interessante é que o filme mistura diferentes camadas de humor. Tem o pastelão físico, tem a ironia, tem a sátira de certos arquétipos, tem o exagero proposital. Isso faz com que públicos diferentes encontrem coisas diferentes para rir. Crianças riem de um jeito, adultos riem de outro. E quando um filme consegue fazer isso, ele se torna mais durável. Hoje, talvez algumas cenas fossem suavizadas, editadas, repensadas. O cinema atual tende a ser mais contido, mais autoconsciente. O Máscara vem de uma época em que a comédia podia ser alta, barulhenta, quase agressiva, e isso não era visto como defeito, era identidade. E existe algo libertador nisso. Assistir ao filme hoje é quase um lembrete de que o riso não precisa ser sempre elegante, nem sofisticado. Às vezes, ele só precisa ser honesto, exagerado e bem executado. No fim, o que faz o Máscara ainda funcionar não é nostalgia pura, é estrutura, é linguagem visual, é timing, é entrega. Esses elementos não envelhecem facilmente. Tem filmes que a gente assiste, gosta, recomenda e esquece com o tempo. E tem filmes que simplesmente grudam no imaginário coletivo. O Máscara claramente pertence ao segundo grupo. Ele não ficou preso ao ano de lançamento. Ele vazou para fora da tela e começou a circular na cultura pop de um jeito quase inevitável. A imagem do personagem é instantaneamente reconhecível. Não importa a geração. Máscara verde, terno amarelo, sorriso impossível. Isso não acontece por acaso. O visual é simples, mas extremamente marcante. Ele funciona como silhueta, como cor, como atitude. Mesmo quem nunca viu o filme inteiro sabe exatamente de quem estamos falando.
e isso é um sinal de força cultural. Existe também um charme especial no fato de que os efeitos envelheceram de forma honesta. Eles não tentam competir com o realismo atual. Eles assumem seu estilo. E quando um efeito assume sua identidade, ele envelhece melhor do que algo que tenta parecer real a qualquer custo. É por isso que, mesmo hoje, o filme não parece quebrado. Ele parece datado no melhor sentido, filho de uma época criativa, não refém dela. Outro ponto que me agrada é como o filme usa o exagero visual para reforçar emoções. Quando o personagem está confiante demais, o corpo cresce, se expande, ocupa a tela. Quando está acuado, tudo parece diminuir. Não é sutil, mas é eficaz. É quase como se o mundo visual estivesse conectado ao estado emocional do protagonista. E isso conecta técnica e narrativa de um jeito muito inteligente. Os efeitos não são apenas espetáculo, eles contam história, eles comunicam sentimento, eles fazem parte da linguagem do filme. Ele quer ser com ou sem a máscara, não no sentido clássico de herói, mas no sentido humano. Ele percebe que não basta ter poder, é preciso saber quando largá-lo. Essa é uma virada silenciosa, mas essencial. Não há discurso motivacional, não há grande transformação visual. A mudança acontece por dentro. Stanley começa a entender que a máscara não é identidade, é disfarce. Ao colocar o mesmo objeto nas mãos erradas, o filme reafirma sua mensagem sem perder leveza. A ameaça nunca engole a comédia e a comédia nunca anula o perigo. Esse equilíbrio é difícil de manter, e o Máscara faz isso com surpreendente segurança. O final de O Máscara poderia ter seguido um caminho fácil. O protagonista aceita seu destino, mantém o poder e aprende a usá-lo para o bem. Esse é o molde clássico. Mas o filme faz algo mais sutil e, de certa forma, mais honesto. Stanley não vence porque se torna mais forte. Ele vence porque escolhe parar. Essa decisão muda completamente o sentido da história. Tirar a máscara não é um ato de heroísmo grandioso, nem um sacrifício épico. É uma escolha íntima, uma recusa consciente de continuar vivendo através de uma fantasia que já não faz sentido. O interessante é que o filme constrói essa escolha sem dramatizar demais. Não há longos discursos, não há trilha emocional pesada. A cena funciona justamente porque é simples. A máscara que parecia solução agora pesa. Ela deixa de ser liberdade e passa a ser prisão. E isso diz muito sobre o arco do personagem. Stanley começa o filme acreditando que precisa mudar para ser visto. A máscara oferece isso de forma imediata. Confiança artificial, poder ilimitado, atenção garantida. Mas, ao final, ele entende que essa versão exagerada não resolve o que está faltando. Ela apenas ocupa espaço. O gesto de abrir mão da máscara não apaga quem ele foi enquanto a usava. Pelo contrário, ele aprende com essa experiência. Ele ganha voz, ganha presença, ganha coragem, mas sem precisar da fantasia. A transformação permanece, mesmo quando o objeto desaparece. O filme também evita transformar essa escolha em uma punição. Stanley não perde tudo. Ele não volta ao ponto zero. Isso é importante. A mensagem não é que o poder é errado, mas que depender dele para existir é perigoso. E o romance acompanha essa lógica. Não há necessidade de provar nada com espetáculo. O vínculo se estabelece no silêncio, na sinceridade, na versão mais vulnerável do personagem. É um fechamento coerente com tudo que o filme construiu até ali. Quando os créditos começam a subir, fica a sensação de que a história terminou exatamente onde precisava. Não com uma grande explosão final, mas com um entendimento claro. Ser visto não é o mesmo que ser verdadeiro. Rever o Máscara hoje é uma experiência curiosa. Não só porque o cinema mudou, mas porque o nosso olhar mudou. Aquilo que nos anos 90 parecia só energia descontrolada, agora revela camadas que talvez tenham passado batidas na primeira vez. A primeira coisa que chama atenção é o ritmo. O filme é rápido, direto, sem medo de exagerar. Em uma era atual marcada por explicações excessivas e universos compartilhados,
O Máscara soa quase ousado por sua simplicidade. Ele apresenta a ideia, confia nela e vai até o fim sem pedir desculpa. Visualmente, muitos efeitos envelheceram, e isso não é um problema. Pelo contrário, existe um charme claro na materialidade dos truques visuais, na mistura de CGI inicial com maquiagem e atuação física. Tudo ainda gira em torno do corpo do ator. O efeito nunca tenta substituir a performance, ele só a amplia. E é aí que o filme continua funcionando, porque mesmo com a tecnologia datada, a entrega emocional e física de Jim Carrey ainda sustenta cada cena. O exagero não depende da novidade técnica, ele depende do tempo cômico, da expressão, da coragem de ir longe demais. Isso não envelhece fácil. Algumas piadas claramente pertencem à sua época. Referências culturais, ritmo de humor, certos códigos visuais. Mas, curiosamente, o filme não soa ofensivo ou desconectado. Ele é um retrato honesto de quando foi feito, e isso ajuda a mantê-lo relevante como objeto cultural. Outro ponto interessante é como o tema central se encaixa bem no presente. Em um mundo onde performance, identidade e versões exageradas de nós mesmos são parte do cotidiano, o Máscara ganha uma leitura quase atual. A ideia de viver por meio de uma persona mais chamativa, mais segura, mais aceita. Tudo isso soa estranhamente familiar. O filme não oferece respostas modernas, mas faz perguntas que continuam válidas. Até que ponto a gente se esconde atrás de versões mais funcionais de nós mesmos? O que se perde quando a performance vira regra? Talvez seja por isso que o Máscara não tenha virado só uma lembrança divertida. Ele continua sendo revisto, citado, reinterpretado. Não porque é perfeito, mas porque é honesto dentro da sua proposta. E, no fim das contas, isso é raro. Quando a gente fala em legado no cinema, quase sempre pensa em franquias, sequências, universos que se estendem por décadas. O Máscara até tentou seguir esse caminho, mas curiosamente o verdadeiro legado do filme não está nas continuações. Ele está na marca que deixou sem precisar insistir. O filme encerra sua história de forma tão fechada que qualquer retorno parece desnecessário. A tentativa de continuar sem o elemento central que deu vida ao personagem só reforçou isso. Não porque a ideia fosse ruim, mas porque o impacto original já tinha cumprido seu papel. O legado real de O Máscara aparece em algo mais difuso, o tipo de comédia que ele ajudou a consolidar. Um humor físico extremo, quase cartunesco, mas sustentado por uma atuação totalmente consciente do absurdo. Depois dele, muitos filmes tentaram repetir a fórmula. Poucos entenderam que não era sobre caretas ou exagero puro, era sobre entrega total. Jim Carrey se tornou referência imediata, não apenas como comediante, mas como corpo em movimento. Ele redefiniu o que era possível dentro de uma comédia live action. A partir dali, o corpo do ator voltou a ser ferramenta central, não só suporte para piadas escritas. E isso influenciou uma geração inteira de comédias. Mesmo quando o resultado era diferente, a sombra de O Máscara estava ali, personagens elásticos, expressivos, que parecem fugir das leis normais do mundo. Esse tipo de liberdade visual se tornou mais comum depois do filme, mas o impacto não foi só técnico ou estético. O filme também ajudou a normalizar protagonistas imperfeitos, socialmente deslocados, emocionalmente frágeis, sem transformá-los em piada cruel. Stanley não é ridicularizado pelo filme, ele é protegido por ele. O riso vem da situação, não do desprezo. Isso é mais importante do que parece. Muitas comédias anteriores usavam o perdedor como alvo. O Máscara inverte isso. Ele convida o público a rir com Stanley, não dele. Essa diferença muda tudo. E talvez por isso o filme continue sendo lembrado com carinho. Ele não deixou só frases ou cenas icônicas. Ele deixou uma sensação, a lembrança de um cinema mais solto, mais físico, mais disposto a parecer estranho. Um filme que não precisava continuar, porque já tinha dito tudo o que precisava dizer. No meio de tantas comédias que passam e desaparecem, o Máscara continua sendo lembrado porque ele nunca tentou ser pequeno. Ele não pediu permissão para existir do jeito que é. Apostou tudo numa ideia estranha, exagerada, quase infantil, e tratou isso com absoluta seriedade criativa.
E talvez seja justamente aí que esteja sua força. O filme entende que o riso não precisa ser cínico para ser inteligente. Ele pode ser físico, barulhento, absurdo e ainda assim carregar algo verdadeiro por baixo. O Máscara ri alto, mas não ri vazio. Ele ri de desejos, de inseguranças, da vontade humana de ser mais do que se é, nem que seja só por algumas horas. O que mantém o filme vivo hoje não é só a nostalgia dos anos 90, nem o carisma de Jim Carrey isoladamente. É o fato de que a história fala sobre identidade de um jeito simples, quase inocente, mas profundamente reconhecível. Quem nunca quis colocar uma máscara? Quem nunca desejou uma versão mais confiante, mais aceita, mais livre de si mesmo? O filme não julga esse desejo. Ele entende, mas também mostra o limite. Mostra que a performance pode libertar e também aprisionar, que o exagero pode revelar verdades, mas não substitui o que é real. Em um tempo em que a gente vive cercado por versões editadas, personagens públicos e identidades cuidadosamente montadas, o Máscara soa menos como uma fantasia distante e mais como uma metáfora involuntariamente atual. A diferença é que ele faz isso rindo, dançando, explodindo em cor. E isso é raro. No fim, o Máscara permanece porque não tentou ser eterno. Ele foi intenso enquanto durou. Disse o que precisava dizer, do jeito mais escancarado possível, e saiu de cena com dignidade. Talvez seja por isso não significa ser extremo. Não é ser apagado, nem ser um furacão. É encontrar um meio onde a identidade não precise de disfarce. Esse tema continua atual porque a lógica não mudou. Redes sociais, ambientes profissionais, relações pessoais, tudo exige versões editadas de nós mesmos. O Máscara só usa humor, exagero e fantasia para falar de algo muito humano. Uma coisa que muita gente não percebe em O Máscara é que o vilão não existe só para mover a trama ou criar conflito. Ele está ali para funcionar como espelho. Não um espelho igual, mas um reflexo torto, exagerado, do que o Stanley poderia se tornar se atravessasse a linha sem volta. Enquanto Stanley encontra a máscara por acaso, o vilão a deseja conscientemente. Ele não tropeça no poder, ele quer dominá-lo. E essa diferença muda tudo. O filme constrói esse contraste de forma simples, quase invisível, mas muito eficiente. Stanley usa a máscara como fuga. O vilão usa como ferramenta. Um quer ser visto, o outro quer controlar. Um busca validação, o outro dominação. Ainda assim, ambos partem do mesmo lugar: frustração, ressentimento e sensação de inferioridade diante do mundo. O interessante é que quando o vilão coloca a máscara, o humor praticamente desaparece. O exagero continua, mas sem leveza. A energia cartunesca vira agressividade pura. Isso não é acaso. O filme está mostrando que o mesmo poder revela intenções diferentes, dependendo de quem o veste. É quase uma regra moral silenciosa. A máscara não cria monstros, ela revela. No Stanley, revela desejo de liberdade e expressão. No vilão, revela ambição, violência e vontade de esmagar tudo ao redor. É o mesmo objeto, mas dois caminhos opostos. E aqui entra algo bem sutil do roteiro. O vilão acredita que está no controle o tempo todo. Ele acha que domina a máscara, quando na verdade está sendo dominado por ela. Stanley, por outro lado, passa boa parte do filme assustado com o que se torna. Esse medo é o que ainda o mantém humano. Essa dinâmica transforma o confronto final em algo mais simbólico do que físico. Não é só um herói contra um antagonista. É uma disputa entre limite e excesso, entre escolha e obsessão. No fundo, o vilão representa aquilo que acontece quando alguém deixa de ver pessoas como pessoas e passa a enxergá-las como degraus. Ele não quer ser amado, quer ser temido.
E o filme deixa claro que esse tipo de poder sempre cobra um preço alto. Fechando essa conversa, acho que o mais curioso sobre o Máscara é perceber como ele envelheceu melhor do que muita gente imaginava. À primeira vista, parece só um produto dos anos 90. Exagerado, colorido, barulhento, cheio de referências que gritam aquela década. Mas quando a gente olha com um pouco mais de calma, percebe que o coração do filme continua batendo forte, porque no fundo o Máscara não é sobre efeitos especiais ou caretas malucas, é sobre insegurança, sobre aquela sensação de ser invisível no trabalho, ignorado socialmente, tratado como alguém fácil de passar por cima. Isso não mudou nada com o tempo. Pelo contrário, talvez hoje seja ainda mais comum. Stanley Ipkiss é um personagem que funciona porque ele é profundamente humano antes de ser cartunesco. A máscara não resolve seus problemas de verdade. Ela apenas amplifica algo que já estava ali, o desejo de ser visto, ouvido, respeitado. E isso é algo que qualquer pessoa em qualquer época consegue entender. Outro motivo pelo qual o filme permanece vivo é que ele nunca tenta ser cínico. Mesmo quando flerta com o caos, a história acredita em gentileza, acredita que caráter importa, que poder sem empatia vira destruição, que coragem não é ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. E tem também o impacto cultural impossível de ignorar. Jim Carrey não apenas interpretou um personagem, ele redefiniu um tipo de comédia. Depois de O Máscara, o humor físico ganhou outra dimensão, mais livre, mais elástico, quase sem limites. Muitos tentaram copiar, poucos entenderam o porquê funcionava. O filme também representa um momento raro em que tecnologia, atuação e tom se alinharam perfeitamente. Os efeitos servem à performance, não o contrário. Eles não distraem da história, ampliam a personalidade do personagem. Isso faz toda a diferença. Talvez seja por isso que o Máscara ainda seja lembrado com tanto carinho. Ele é bobo, sim, exagerado com certeza, mas também é sincero. Ele não tem vergonha de ser o que é. E de certa forma, essa é a maior mensagem do filme. No fim das contas, quando a máscara vai embora, o que sobra é o Stanley, imperfeito, inseguro, mas real. E talvez seja justamente aí que mora o encanto duradouro do filme. Lembrar a gente de que não precisa de um rosto verde ou de poderes absurdos para merecer espaço no mundo. Basta ter coragem de ser quem se é.